Boa tarde. O pessoal que está acompanhando pela internet, é o canal Transmutação Renato, lá no YouTube. A gente vai colocando, e esse evangelho, acredito que hoje à noite já esteja lá no ar. Hoje esse evangelho, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. No trecho A Porta Estreita, o evangelho vem aqui com um trecho de Mateus, capítulo 7, e um trecho de Marcos, capítulo 13, aliás, de Lucas, capítulo 13. E nesses capítulos, todos dois referenciam a passagem que fala sobre a porta estreita. E dentro dessa lógica de que muitos são chamados e poucos os escolhidos, nos vem aqui a reflexão juntos, né? Porque no evangelho, já que é para uma reforma íntima, ninguém vem ensinar evangelho, pregar evangelho. A gente vem tentar enxergar a vida com o auxílio das lentes do evangelho, para que nós possamos ser melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém. Esse é o ponto. E eu lembro, quando ele fala da porta estreita, eu lembro muito, eu tenho uma saudação aí para o grande amigo, treinador aí de educação física, um personal trainer, que é o Felipe Bantin. Ele dizia assim: rapaz, onde não há dor, não há resultado. Fala muito isso, né, o treinador, porque o pessoal quer emagrecer, mas não quer sentir aquele desconforto de não comer o que quer, na hora que quer e do tanto que quer. Então é uma dor. E também quer ter desempenho e músculo e não quer fazer exercício. Ele disse: então, meu filho, sem dor não há resultado. Não é que vá trazer uma lógica de que você tem que sofrer para vencer. Não. Mas partindo da ideia, ou melhor falando, partindo da visão que o Emmanuel, no livro Há 2000 anos, apresenta, dizendo que o ser humano, ele é um diamante bruto. Por ser bruto, ele tende a ser burilado, lapidado, com esse esforço, que às vezes a gente entende como dor. Aquela história, quem escuta conselho não leva pancada. Aquela outra história que tem lá no livro dos Espíritos: você precisaria passar pelo mal para chegar ao bem? De forma nenhuma. Mas como você é embrutecido, os Espíritos falam, dentro das categorias possíveis, nós somos espíritos imperfeitos, que são aqueles que recebem todas as orientações para o que é bom, mas não seguem, não aceitam, não querem ver. E é por isso que a porta é entendida como estreita, porque a porta, ela é infinita. No livro Nosso Lar, Clarencio diz assim: Jesus falou, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Não seria melhor que nós entendêssemos que muitos são chamados, mas poucos atendem ao chamado? Eu acho que é por aí. É por isso que a porta se torna estreita. Estreita quer dizer, é pouca gente entrando, porque pouca gente quer entrar. E nós, quando falamos pouca gente, vamos pensar que toda a gente somos nós. Tinha um poeta, né, já desencarnado, chamado Fernando Pessoa. Ele dizia assim: quem dera ser eu, toda a gente em toda parte. Quer dizer, essa ruma de gente somos nós.
Se o evangelho é para reforma íntima, se a preocupação aí, o cuidado, o zelo, o amor de Deus por meio de Jesus para conversar conosco, para falar sobre uma porta estreita, para ver que a porta é infinita, mas que parece estreita porque tão pouca gente entra. Se a gente entender que nós somos toda a gente em toda parte, que tudo isso aqui está acontecendo para nos ensinar, tudo está programado para nós, a gente vai entender, sabe o quê? Que na porta, pouco de nós ou nada de nós entra. Nós não deixamos, porque nós temos defeitos de caráter, os quais nós temos afinidade. Nós nos apegamos a ideias de coisas que nos dão um senso de segurança, que nos dão conforto. E nós não queremos largar o conforto. Então, quanto de nós, em sendo toda gente em toda parte, tendo a graça de viver uma vida toda criada para nos ensinar, Deus olha a atitude e o mérito de cada um. Então, quanto de nós está entrando pela porta estreita? É a mesma história que eu estava lá em Jerusalém, e já me disseram lá, né, que lá o muro, a parede de Jerusalém tem uns fiozinhos assim, tem uma bolinha assim, é um buraco assim que é reto, e uma bolinha como se fosse outro buraquinho arredondado embaixo. Ele diz que aquilo ali é que é a agulha. Parece, né? É uma linha, é um buraco assim feito, uma linha, e embaixo assim uma arredondadinha. Diz que ali era o lugar em que os arqueiros protegiam Jerusalém, eles atiravam por aquele buraco. E como era estreito, eles tinham condição de acertar quem estava fora, e as flechas que vinham para eles não pegavam neles, porque o buraquinho só dava para passar a flecha deles, entende? Então ele diz, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas quem é o rico? Somos nós, ricos de defeito de caráter que nós não queremos largar. Nós sendo toda a gente em toda parte, tendo uma grande parte que a gente sabe que nos faz mal e que também prejudica o nosso entorno, nós não conseguimos largar isso, nós nos tornamos pesados. Tinha um desenho que também virou filme, que era história, lógico, antes, em livro, que é do Peter Pan. Aí tinha a Sininho, não era uma fadinha que andava com o Peter Pan, e ela tinha um pó de tilintim, que era para as crianças voarem. Lembram quem viu essa história, né? Ela jogava o pó, aí dizia que para voar tinha que fazer o quê? Pense uma coisa boa. Se jogasse o pó e você não pensasse numa coisa boa, você não voava. Então, para voar, tinha que se soltar das coisas, dos pensamentos ruins. Mas nós queremos soltar. Algumas irmandades dizem, botam uma pessoa para ser votada entre bolas brancas e bolas pretas. Quando passa na bola branca, diz, entrou limpo e puro. É como se a gente fosse isso, uma caixinha cheia de bolas brancas e bolas pretas. Para entrar, tem que estar limpo e puro. Mas a gente não quer, a gente gosta, às vezes, se identifica, acha bonito ser branco e preto. Nada contra o Ceará. Né? Se identifica. Ou então larga algumas bolas pretas, mas quer ficar com algumas. Ah, mas essa aqui eu vou guardar de lembrança. Não solta. A riqueza falada pode muito bem estar ligada ao apego que a gente tem, ao que é mais denso, ao que é mais pesado dentro de nós, que nos impede
de entrar limpos e puros, nos impede de vencer uma fase e ir para uma fase melhor. Nós nos apegamos ao que nós sabemos que nos faz mal. Porque nós nos identificamos. E por que nós nos identificamos? Porque é confortável. É muito mais confortável eu conviver com algo que eu já conheço, que eu já, em algum momento da minha vida, eu tive algum prazer, do que eu querer ver uma coisa nova. Eu não quero. Eu me torno escravo do passado e me torno uma pessoa velha, que a velhice não é a idade, é estar cheio dessas situações pesadas. Olha a água, se você pega uma água suja, você balança o que é pesado, fica entornada. A água mais suja ainda. Se você deixa muito tempo ela parada, tudo o que é pesado desce. Aí você pode inteligentemente pegar um aspirador e tirar tudo o que é sujo e ficar com a água limpa. Agora, quem é que quer fazer isso? Nós tendemos a carregar sujo. E no plano espiritual se fala isso também, que é importante a limpeza, a organização, o cuidado. Mas sempre a gente quer guardar algum sujo embaixo do tapete. A gente começa a lavar o carro, aí depois enxuga, aí bota ali o aspirador, as flanelas, a cera, a estopa. Aí começa a pensar, sabe, o que vai fazer, Aí começa a limpar o carro. Aí vai lá, lava, começa pelo mais fácil, enxuga. Aí vai bater os tapetes, aí aspira. E aí já se passou uma hora, 2 horas. Aí ele pega a cera, aí passa no canto, aí já começa a se sentir cansado. Aí, às vezes, sabe, já não quer passar mais cera no carro todo, mas acha que vai manchar. Enfim, às vezes, ou não completa, ou se completa, passa logo 1, 2, 3 anos sem fazer, porque lembra daquela dor de que ficou cansado. Melhor mandar para o Lava Jato. Sabe, tem que ter alguma coisa que você não quer fazer. Mas o normal, às vezes, é isso. É deixar incompleto. Isso não tem idade. Tá bom. Ela falou a expressão e disse assim, não, tá bom. Não tá bom. Eu estava conversando essa semana sobre o que eu vejo de diferente numa pessoa que começa a conviver com essas compreensões espíritas. Primeiro, procrastinação tende a zerar. Por quê? Porque o espírita entende que o espírito é imortal e que vai trabalhar sempre. Entende que o que ele não faz hoje não vai se resolver por si, ele vai ter que fazer amanhã. Então, ele entende que não tem esse negócio de estar velho, que ele tem que estar aprimorando o espírito dele sempre. Até quando? Para sempre. Então não tem o que ela está dizendo aqui, não, já está bom, que já está bom. Não há mais como se comprazer com o que não serve. Não há. E é difícil porque quando por vezes nós não conseguimos, quando nós estamos cansados, e talvez o nosso cansaço não tenha muito a ver com a questão física, porque tem coisa que a gente começa a fazer, esquece até de beber, esquece de dormir, tem a ver com a gente começar a achar que aquilo ali não vai dar nenhum retorno, a gente fica só procurando resultado, quando os espíritos dizem que nós não devemos nos incomodar demais com os resultados. O nosso papel é plantar e colher. Não, nosso papel é plantar, cuidar
e se der, colher, porque se vai dar ou não é com Deus. Mas a gente já está pensando em colher, se vai ser bom, se vai dar certo. Aqui a gente vai aprendendo que o caminho é mais importante do que a chegada. Lá no taoísmo, e eu digo que isso não vem do espiritismo, lógico, você pega o taoísmo, você pega o budismo, que já é inspirado no Tao Te Ching, Buda vem depois, o hinduísmo, são as doutrinas reencarnacionistas mais antigas, você vai encontrar isso. Então, a ideia de aperfeiçoamento constante, a ideia de observar que Jesus vem para cá não como Deus, mas como o exemplo mais relevante, passível de compreensão por nós, do que seria o bom, o melhor, dentro das nossas limitações. E o próprio Cristo, em uma determinada passagem, alguém passa por ele e diz: bom mestre, e ele diz, na mesma hora, bom é Deus. Ele não aceita o título de bom, porque ele está mostrando ali que ele continua em aperfeiçoamento, a lei do progresso não cessa. Mas a gente é danado para instante querer dizer para nós o quê? Já está bom. Não está. Então tem que haver essa pesquisa constante, essa limpeza constante, esse aperfeiçoamento que não cessa. Trocarmos da cabeça da gente essas coisas como aprendi, não existe. Existe, estou aprendendo constantemente. Perfeito, não, estou em aperfeiçoamento constante. A partir daí a gente começa, sem nem perceber, a mudar de fase, se trabalhando e vai mudando de fase. A porta é tão larga que a gente passa por milhares ou milhões de portas e nem vê. Quando a gente está fazendo a nossa parte, mas quando nós estamos fazendo a nossa parte? Quantas vezes nós não estamos dizendo para nós que já está bom? Quantas vezes nós já queremos dizer que somos bons? Porque na verdade há novamente uma confusão e um conflito. A gente não está sintonizado com a gente, com a vida, com Deus. Religião é isso, religar-se. A gente está preocupado em mostrar para os outros que a gente é bom, que a gente é bonito. E o nome disso é codependência. O nome disso é codependência no padrão conformidade. Eu só me sinto, se eu olhar no olhar do outro ou da outra, que ela me confirma. Validação. Olha aí as palavras. Só Deus está mandando as palavras melhores para ela me ajudando aqui. Processo de validação, que tem a ver com baixa autoestima, que tem a ver com o negócio de ficar depois se comparando, aí depois gera inveja, fica uma busca por completude, que leva você a não fazer o que você tem que fazer. E uma hora começa a apontar para todo mundo, esquecendo que o dedo que aponta para frente fica com 3 dedos apontando para si. Porque falar da vida do outro, apontar para o outro, é negar de enxergar a sua vida. É a hora que você disse, vendo que estava longe de estar bom, você disse, está bom. E aí começou a olhar para o outro. Aí começa a autopiedade, processo de inveja, conflito. E longe você começa a ficar da porta, porque na verdade você fica estagnado assim.
Eu, particularmente por hoje, eu não acredito em retrocesso. Eu acredito em tempos. A lei do progresso, acho que ela não cessa. Há muita divergência nisso, mas estou colocando o que eu vejo. Tenho que fazer a minha parte. Novamente repito, Emmanuel: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Aqui eu encontro. E é muito fácil, gente, quando a gente começa a se olhar, a ver o processo de fuga. Como a gente começou hoje falando da história do Banti, né? Onde não há dor, não há resultado. Imagine aí você sentar num centro espírita desse, num domingo à tarde, e ficar atento. Não é fácil. Como não é fácil sentar de manhã na sua casa, ou com seus pais, ou com seus filhos, com a sua família, e querer ficar atento, ouvindo, acolhendo o que aquelas pessoas estão dizendo, vendo o que elas estão fazendo. Você vai, faz o quê? Liga a televisão. Vai, liga o celular. Vai pintar. Vai ler. Vai publicar. Vai. Sabe por que você vai para tudo isso? Porque você está com muito medo de encontrar com você mesmo. Tem medo. Sabe por quê? Porque você não se conhece. Você tem medo de se deparar com uma coisa que você não sabe, você não tem na memória guardado. Como é que você vai responder? O que é que você vai lidar? Aí você é toda hora correndo para cá e para lá, correndo. Renata, então uma grande solução para a vida seria se conhecer, se permitir, manter a atenção, o olhar, saber escutar. Mas isso dói. Como dizia o Reginaldo Rossi, a solidão é um punhal agudo. A Diana dizia assim: o medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Não era isso da Jovem Guarda? Nós estamos morrendo de medo de ficar só com a gente mesmo. Mesmo vir para o centro, às vezes é uma fuga, se encher de palestra, de livro, de Bíblia. É medo de se ver. Aí o que é fácil? Se você está com medo, é uma dor. O que é fácil? Fugir. Pega o celular, liga a TV, liga o rádio, arranja um passeio, procura uma viagem, viaja, vai, sai, volta, cansa, deita, dorme, volta, anda de novo. Mas você não para. Você diz que é obrigado a trabalhar para sobreviver, aí com um pedaço você se torna escravo do trabalho, e depois quando chega do trabalho, você tem que estar fugindo, ou por drogas lícitas ou ilícitas, ou por sexo desregrado, ou por relacionamentos doentios, ou por qualquer coisa que seja algo que você possa fugir de se ver. Como é que você vai poder encontrar o que está desorganizado em você, o que está imperfeito em você, o que está sujo em você, se você não para se ver, não para se ouvir? E aí você fala de morte.
Porque você também às vezes está pensando em morte, não no lado filosófico, né? Que dizem que a filosofia nasceu porque o homem entendeu que morria, então ele perguntou: bom, se eu morro, então eu tenho que aprender a viver bem a vida. Mas como você está com tanto medo de ver a sua vida, para poder dar continuidade a um processo de aprendizagem, de aprender a viver, né? A música, é preciso saber viver. Você não quer ver? Como é que você vai viver? Você não está vivendo. E aí você começa a pensar em morte. Rapaz, e aí, será que depois da vida não é muito melhor não? A morte liberta, ó. Aí começa a pensar em morte, não como uma forma de viver melhor a vida, mas também como uma forma de fuga. E é por isso que muita gente aprofunda isso e comete o suicídio. Porque ele não está vivendo e não está conseguindo às vezes aceitar isso. Ele está querendo empurrar na cabeça dele que ele tem que viver bem, mas ele não entende que para ele viver bem ele vai ter que parar e se olhar. Ele vai ter que parar e se ver, se ouvir. Por que falam tanto que meditação é tão importante? E quantas pessoas eu não vejo dizerem: meditação não dá para mim. Quando eu paro, vem logo um mundo de coisa na minha mente. Quem já viu isso? Eu me lembro do Siri Prembaba sugerindo 1 minuto por dia. Eu me lembro também que eu fui tentar fazer esse minuto e eu fiquei tão tenso na época, preocupado se eu tinha botado o alarme de verdade. Então aquilo virava assim 1 ano, 1 minuto. Eu com medo, porque 1 minuto parecia uma vida inteira. Porque eu não tenho costume na época. Hoje eu consigo meia hora todo dia. Fui 1 minuto, fui 10, fui 5, fui 10, fui 15, fui 20, foi 1 hora. Todo dia eu acordo, medito meia hora. Tem me ajudado. Muita gente diz: olha, vai vir, sabe, um monte de coisa. É o lixo, vai vir o lixo. Deixa ele passar. E a gente às vezes está com medo de ver esse lixo. Deixa ele passar, não pega, não conversa, vê, deixa passar. Olha, se tem alguma, eu tenho inveja, não diga que inveja é ruim ou boa, tenho inveja, veja e deixa passar. Faça o seu trabalho. É igual aqui no centro, quando eu comecei a trabalhar na mediúnica, na doutrinação, diziam: olha, se você fizer as coisas lá, um dia chega uma entidade e vai passar as coisas na sua cara e lhe fazer vergonha. Aí um dia eu estava aqui, um dia chegou uma entidade: se você pensa que eu não sei quem você é, eu disse: eu nunca disse que eu era santo. Agora, depois que eu estou aqui, eu não me comprazo mais no erro. Antes, eu me vangloriava dos meus defeitos de caráter. Hoje, eu tenho trabalhado para compreender, transmutar isso. Mas eu vou dizer, tem que sair. Quer dizer, diga, faça. Mas eu tenho que continuar. Enquanto Deus quiser que eu continue, eu vou continuar. Mas como eu falei, eu estou num processo de aperfeiçoamento. Vai ter que passar. Eu vou ter que me deparar sempre comigo, que ainda tenho contradições, dificuldades, mas eu tenho que enxergá-las. Eu não posso
toda hora que elas vêm, que começa essa ebulição, que parece uma panela de pressão, eu vou beber, eu vou usar droga, eu vou atrás de um relacionamento sexual rápido, eu vou gritar, eu vou passear, eu vou viajar. Não, eu tenho que sentar e ver, mas dói. Sabe, você parece que vai explodir. Mas quando você senta e vê, é como tinha um personagem de uma novela, que era o Roque Santeiro, ele dizia: depois você vai ver que o diabo não é tão feio quanto o pinto. Mas veja, era o Roque Santeiro, né? A música da novela não era assim: Deus e o diabo na terra, não era assim? Então ele sentava e exalava: vocês vão ver que o diabo não é tão feio quanto vocês pintam. Mas por que a gente corre tanto da gente? Como é que a gente vai passar por essa porta? Ou a gente vai passar de fase, se a gente tem que ter uma reforma íntima e a gente não quer se enxergar? Quer fugir pela tradição, quer fugir pela Bíblia, quer fugir pelo livro, quer fugir pela droga, quer fugir pelo sexo, pelo destempero emocional, pela viagem, pelo passeio, pela televisão, pelo celular, pela rede social. Para! É igual o trem, ó, para, olha e escuta. Ah, é porque eu estou velho. Não é porque eu sou homem. Não, porque eu sou negro. Não, porque eu sou... Nada. Olha. Ai, Renato, sabe o que acontece? É que eu morro de medo. Pois é. Dizem que o escuro não existe, existe a ausência de luz. Então o medo não existe por si, ele é medo de alguma coisa. Veja, está com medo de quê? Veja, talvez a solução seja ver. Mas a gente está com medo de ver. Quando fala de porta, a gente sabe que vai ter que passar pelos nossos defeitos de caráter para poder entrar. E a gente não quer. Porque a gente faz tempo que diz que já está bom. E não é. Temos que fazer a nossa parte. E essa parte não cessa. O livro da nossa vida é o principal livro a ser lido. Mas o que nós estamos fazendo, só fugindo pela comida, pelo sexo, pelas drogas, pelas tradições, pelas autoridades de A ou B, fazem com que a gente mantenha o livro da vida da gente fechado. E aí a gente vai ter que sentir aquela dor de só se enxergar quando ficar com Alzheimer, porque o corpo pode estar parado, mas o espírito pode estar, parece morto, mas está vivo. É na hora que você entrar num coma profundo, é na hora, como dizia uma avó minha, que eu dizia: benção, avó, e ela dizia: muitos anos de vida, Deus te abençoe e Deus te dê muitos anos de vida, meu filho. Aí um dia, ela já bem idosa, já viúva, morando só, fazia tudo, e ela lá no interior, num caminho ela caiu. Aí os filhos acharam melhor ela não sair mais, ela foi ficando em casa, sem fazer nada, e o Alzheimer tomou de conta. A Luciana aqui, a rifa de R$1, ela vai passar para quem quiser. Então, o Alzheimer tomou de conta. Aí eu lembro que ela não sabia de muita coisa, ela não sabia nem meu nome, mas eu dizia assim: benção, vó. Aí ela dizia assim: Deus te abençoe, mas nunca mais eu digo a ninguém muitos anos de vida, porque meu marido morreu, eu fico esperando ele vir me buscar, ele não vem, faz tempo que eu quero morrer e eu não morro. Ela disse: meu filho, até 20 anos, a vida passa como se fosse um dia.
Mas na fase que eu estou aqui, meu filho, um dia parece 20 anos. Vai ter a hora que você vai ter que ser confrontado com você. Dizem os espíritos que um monte de gente continua há décadas deitado em cima do corpo no caixão. Vê o processo todinho, sabe? Eu vou passear, vai nada, menino. Eu vou usar droga agora, vai nada. Eu vou fazer um sexo doido aí, vai nada. Você vai ficar só com você. Aí você pega um cara, você imagina um Buda da vida, né? Que dizem que ele chegou ao Nibbana. Ele com 80 anos, aí ele já estava acostumado a meditar horas e horas e dias. Ele disse, você vai passar aí 10 anos, o que ele diz? Show de bola. Olha, Buda, vai ter uma pandemia aí e você não vai poder sair de casa. Tá bom. Ó, não vai mais poder andar de carro não. Ó, tu vai ficar aleijado. Você pode tirar tudo, mas você não vai me desligar de mim mesmo. E consequentemente eu comigo eu estou com o Criador. Religar-se. Que eu vou vendo o meu papel comigo, o meu papel na vida e eu vejo o contexto. Mas a gente se inquieta quando pensa, vixe, domingo. Primeira coisa, tem nada para fazer? A programação da televisão é não sei o quê. É um processo de fuga constante. Não sei se eu estou sendo claro nesse caminhar com vocês. Vocês conseguem caminhar comigo? Porque eu estou caminhando, olhando para mim. Só que eu sou um espírito imperfeito igual a vocês. Então pode ser que eu esteja caminhando por mim e você esteja caminhando por você, se é que você quer ouvir e andar junto, porque a gente está passando por dentro de cada um de nós, vendo a inveja, vendo o processo de fuga, enxergando a nosso lugar na vida, que quando a gente fica fugindo de se enxergar, uma hora a vida para a gente, obriga a gente a ver. Olhe que o André Luiz ficou sozinho. Você diz assim, mas lá no umbral o pessoal gritava, mas ele estava só. Ele fazia tudo para fugir daqueles lá. 8 anos. Você já pensou ter de passar 8 anos parado? Se escondendo? Quanto de quilômetro faz um carro na Fórmula 1? Sabe aí alguém? Quanto? 300 quilômetros. Quanto Schumacher não andou, hein? E agora está há anos parado em coma. Meu filho, não adianta correr. O seu tesouro já está dentro de você. É isso, é a fagulha de Deus dentro de nós, é o fluido cósmico universal, essa energia que você tem que ver, que você tem que entender, que tem que interagir ela com as outras coisas. Mas você não quer, Rogério. Não, eu vou pensar em profissão só em dinheiro, só em sexo, só em não sei o quê, é celular, é fuga. Que horas é que você se entende? Que horas é que você se vê? Não, eu gosto é de olhar os retratos antigos, olha. Lembrar do passado, meu irmão, que seja o passado. Passado. Veja você. Quando a gente entende
que está num processo de sofrimento, de medo, de desespero, e que isso está fazendo a gente ficar fugindo por coisas materiais ou ideias. Quando a gente começa a enxergar isso, a gente começa a ver quanto de defeito de caráter a gente leva e que a gente não quer mudar. É mais cômodo, Rogério, estar sentindo uma tristeza e tentar entender o que é. É mais cômodo tomar um remédio, tomar drogas ilícitas, beber, praticar determinados atos, se enganar, passear, conversar besteira, olhar a internet, assistir uma série, se mutilar, pensar em morrer, do que se ver. Fuga. E aí você se agarra, se apega a tudo que é conhecido, material. Quando a resposta era olhar para o espiritual e se ver, se equilibrar. Então, enquanto há processo constante de fuga, minha gente, haverá apego às coisas materiais que são para nós conhecidas, porque já são, o que a gente entende, são veículos de fuga. Entende? E consequentemente vai existir medo, porque a gente está com um projeto de fugir da gente mesmo e está com medo de não dar certo. Aí fica sempre apegado ao material, que ideias são tão materiais quanto ideias, não são a realidade. A gente tem que buscar ver a realidade. Eu assisti aquele podcast com aquela Massa Sensitiva, né? Não conheço. Aí ela dizendo assim, se eu lhe der 10 milhões para acreditar bem, você ficaria muito feliz, mas eu lhe daria 10 milhões e você não acordaria, aí eu devolvo. Então 10 milhões é melhor acordar do que 10 milhões, porque que as pessoas acordam no mau humor? Se 100 milhões não vale acordar, né? Vale a vida, vale. E as pessoas ainda acordam tristes. É a questão do valor. Falavam muito, por exemplo, ela disse se ganhar 100 milhões. É uma história que aconteceu na guerra. Os judeus, muitos eram muito ricos e foram para os campos de concentração e pegavam tudo deles, e alguns ainda conseguiram esconder algum dinheiro, mas como botaram eles em lugares muito frios, tem canto que dá mais de 30 graus abaixo de zero, ser nu, muitos queimavam o dinheiro para se aquecer. Claro. Se você estiver morrendo de frio, uma bolsa cheia de dinheiro, você não queima, não? Então, eu tenho tentado para ver o Evangelho, se trata de reforma íntima, eu tenho tentado ficar atento. Eu tenho tentado melhorar o meu ouvir, melhorar o meu ver. Tentar ver a verdade, ver a realidade. Ver o verdadeiro onde é verdadeiro e ver a verdade por trás do falso. Não fugir. Por nada. Toda vez, esse é o meu termômetro hoje, que eu vejo que estou com medo, eu estou ansioso, que eu estou querendo fugir, que eu não estou dando valor ao lugar que eu estou, ao momento que eu estou vivendo, a primeira coisa que eu me questiono é isso: será que eu não estou querendo fugir? Será que eu não tenho que ver alguma coisa e eu não estou querendo ver? Então, essa questão de fugir é importante.
Ah, Renato, vamos tomar uma, meu irmão. Jesus não tomava um vinho, cara. Nunca viu ninguém dizer isso, não? Outro dia encontrei um colega que ele é evangélico desde criança. Aí ele no mercantil cheio de vinho dentro do carrinho. Ele disse: é o único álcool que eu boto no meu sangue. Não tem diferença, álcool a álcool. Não embebeda não. Oxe. Mas Jesus bebia vinho. Eu fiquei pensando, porque qual é a diferença? A pergunta que tem que ser feita não é se é vinho ou cachaça, ou uísque, ou vodka. A pergunta é: você está usando aquilo ali para fugir? A pergunta não é se você come torresmo ou come uva. É se você está fugindo por meio da comida. Essa é a questão. O termômetro observável é a fuga. É muita fuga dentro de mim, não sei dentro de vocês. Mas quando eu comecei a enxergar isso, minha vida parece mais difícil no começo. Mas hoje eu tenho não me furtado a enxergar. Hoje, esse mês fez 5 anos que eu não provei bebida alcoólica, mano. Só por hoje. Pode ser que mais tarde, mas até agora. Mas eu fiquei pensando, o problema não é a bebida alcoólica. O problema era que eu usava ela para fugir. O problema da fuga é muito importante a gente enxergar. Então, a porta não é estreita, a porta não tem tamanho. A questão é que a gente não quer entrar, a gente não quer nem ver essa porta. Porque quando a gente começa a fazer a nossa parte, não fugir, a reforma íntima acontece e a gente passa por infinitas portas sem nem saber. Porque a gente faz o que tem que fazer, como uma flor se abre no campo, solta o cheiro e a beleza dela, independentemente se alguém vai ver ou não, ela nasceu para aquilo e faz. É aí, gente. É aí. A pessoa, Renato, e o sexo, hein, cara? De novo, tá usando o sexo como fuga? Já sabe, você vai correr mais do que o Schumacher, porque do mesmo jeito da bebida, que enquanto você tiver dinheiro e tal, você vai beber da droga, se você está usando o sexo para fuga, também não vai ter limite não. Sempre você vai querer outra pessoa, outra coisa, do outro jeito. Não vai cessar. Eu acho que eu vou abusar um dia. Não vai. Porque o teu problema não é sexo, o teu problema é essa fuga. É uma fuga dentro do egoísmo, é o egocentrismo. Você quer se proteger, tudo pode acontecer com todo mundo, com você não. Então, você não quer abalar a sua estrutura interna, o castelinho que você construiu. Você não quer viver. É impressionante, né? Entrar em si faz você se enxergar e interagir melhor com os outros. Mas fugir não. Então hoje, o tempo está avançando e a gente fez essa caminhada por dentro, tentando olhar um pouco para dentro de nós, pensarmos nessa questão da fuga. Não é que a porta seja estreita, não é que muitos sejam os chamados e poucos escolhidos, é que muitos são chamados, mas poucos atendem ao chamado. E esses muitos é assim, muito de mim já melhorou, mas tem um monte de coisa dentro de mim que ainda precisa
melhorar, mas às vezes eu prefiro fugir nessa hora e dizer, já está bom. E não está. E não está. Só vai ficar bom quando ficar bom. Não vai ficar limpo com sujeira embaixo do tapete. Não vai. E aí a música que o Marcos canta. Um dia todos nós seremos anjos. Não precisa dar salto. Não. Vá no tempo certo. Sem pressa e sem pausa. Mas não fuja. Devagar se vai longe. Primeiro as coisas primeiras. Que seja o passado passado. Viva e deixe viver. Coisas que você não consegue mudar, aceite. Coisas que você pode mudar, mude. Faça certo que dá certo. Não tente pescar. Ninguém engana a Deus. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Muita paz e boa semana.